Ok, meus amados, nós vamos estudar esse material maravilhoso aí de 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7. Na aula que eu dei outro dia, na introdução desses epílogos ou perícopes ou apêndices textuais, né, como diferentes pessoas chamam, nós temos 6 relatos diferentes, então são informações extras aí, que o editor e escritor de Samuel, especialmente do final de Samuel aí, ele traz para a gente como informações adicionais, né? Lá na aula que eu dei na igreja acabou não aparecendo esse slide aí, mas a ideia que Ronald Youngblood trouxe eu achei bastante interessante, é uma estrutura quiástica, ou seja, é uma estrutura espelhada dos 6 epílogos ou dos 6 apêndices textuais que a gente tem aí, e aí para ficar de uma maneira mais clara aí, para você ver como é que eles se espelham, né? Então a gente tem no centro aí 2 cânticos ou salmos, podemos dizer assim, 2 relatos de pessoas que ajudaram Davi e 2 relatos da ira do Senhor contra Israel. Um deles tendo Saul como uma pessoa responsável e o último tendo Davi como responsável, né? Então é bastante interessante essa estrutura quiástica ou espelhada de como esses cânticos, no caso dos 2 do meio, né, mas como esses apêndices estão sendo relatados aí em segundo livro de Samuel, de 21 até o capítulo 24. Né, e hoje a gente vai ver o quarto deles, que são as últimas palavras de Davi. Ok? Vamos lá, eu vou ler o texto e depois a gente vai fazendo os comentários versículo por versículo. Aí. São 7 versículos só, então é pouca coisa. Estas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé, declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa o povo com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente, ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Então esse é o texto, tá? E aí agora eu vou olhar versículo por versículo com você para a gente tirar as lições que cada versículo traz. Você vê que, especialmente no início, a gente tem bastante informação, no final não é tanto, então não se assuste aí se eu demorar um pouco mais de tempo nos 4 primeiros versículos, mas tem coisa muito rica, muito especial aí, né? O texto começa dizendo, essas são as últimas palavras de Davi. Né? Eu diria para você que todo homem temente a Deus, vale muito a pena pensar naquilo que ele diz como seu discurso final, né? A gente tem aí na Bíblia, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? A gente tem Jacó, lá em Gênesis 49, o discurso de despedida dele, as bênçãos com os filhos. A gente tem Moisés, lá em Deuteronômio 31, até 34, eu vou colocar, mas normalmente até o 33 que a gente considera. A gente tem o próprio Josué, aqui ficou Tosué, né? Josué, lá em Josué capítulo 24. A gente tem Paulo, talvez seja um bastante famoso, lá em Atos capítulo 20, né? Por que é importante, né? Porque homens de Deus, eles são pessoas que têm a nos ensinar em todos os momentos, inclusive nos momentos em que eles estão deixando de viver, né? Homens que passaram por dificuldades, homens que passaram pelo cuidado de Deus e querem encorajar as gerações futuras a fazerem a mesma coisa. Então aqui a gente tem algo extremamente importante,
né, as lições que ele vai deixar aqui, e a gente vai ver mais para frente que talvez ele quisesse fazer isso pensando também em Salomão, tem esse aspecto, né? Eu quero deixar palavras que são encorajadoras, ao mesmo tempo palavras que devem ser ouvidas pelo que a pessoa vai passar, tá? E aqui não é diferente. Quais são as declarações de Davi? Quem é Davi? Né? Ele começa dizendo que ele é filho de Jessé. Tá? Isso aqui é interessante porque Jessé, a gente sabe que ele era da tribo de Judá. Tá? Isso aqui é extremamente importante para a gente, porque a gente sabe que o Messias vem da linhagem de Judá. Tá? Mas, se você for olhar, ele não vem de uma linhagem real. Tá? Então, Jessé, a gente pode dizer que ele era mais ou menos um Zé Ninguém dentro de Israel. Tá? E Davi era o último filho. Então, mesmo que Davi fosse de uma... Jessé fosse de uma linhagem real, a gente sabe, por causa do acordo que Deus fez com Davi, Davi não era ninguém, porque ele era o último dos filhos. Ele não seria o primeiro a herdar o trono. Né? Então, por exemplo, no caso de Saul, Jonatas era o herdeiro, porque ele era o primeiro dos filhos de Saul. Então, ele era o herdeiro em potencial. A gente sabe que não aconteceu isso. Mas, no caso aqui de Jessé, além de Jessé não ser ninguém em termos de família, tá? Davi era o último dos filhos. Então, isso aqui aponta para a origem humilde de Davi. Tá? Então, deixa eu colocar aqui embaixo também, origem humilde de Davi. Isso é importante, gente, porque assim, a pessoa que depende de Deus, ela é uma pessoa que revela humildade. E Davi, a gente viu que era uma pessoa que dependia muito do Senhor. Tá? Se você for lembrar, inclusive no episódio em que o filho de Jessé vai ser ungido, Davi está esquecido. Né? Então, Davi, ele não era ninguém. Não era ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não era ninguém. Tá? E prova disso é o que ele vai falar em seguida. O homem que foi exaltado. Ele foi exaltado pelo Altíssimo. Então, isso nos lembra que Deus chama e Deus capacita. Novamente, Davi não está chamando para si nenhuma glória. Ele está deixando claramente que foi Deus quem fez isso aqui. Tá? Foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o capacitou a ser quem ele foi. E é interessante você pensar outros servos que atestam para a mesma coisa e evidenciam a mesma coisa. Tá? Não vou escrever aqui por causa de tempo, mas você pode pensar em José, pode pensar em Moisés, em Neemias, em Esdras, em Daniel. São outros exemplos, além de Davi, de pessoas que Deus chamou de origem simples e humilde para que Deus capacitasse essas pessoas fossem tremendamente usadas na vida do povo de Israel. Tá bom? E é interessante que lá no Salmo 78, 72, é um salmo escrito a respeito da nação de Israel, ele termina dizendo que Davi governou Israel, ou pastoreou Israel, com mãos habilidosas. Então, as batalhas que Davi enfrentou, as decisões que ele precisou tomar como líder, né? E a própria escrita da palavra de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, elas são coisas que vêm da capacitação do Altíssimo. Essa mão habilidosa não veio dele. Foi uma capacitação vinda do próprio Deus. Aqui eu estou fazendo alusão, tá, ao Salmo 78, 72, se você quiser ler. A passagem inteira aí, deixa eu colocar, 70 a
72. Você pode ler em sala de aula, que é uma descrição aí do trabalho de Davi como rei de Israel. E aqui eu já quero chamar a atenção para você com alguns contrastes, tá? Contraste essa atitude de dependência de Davi com Saul e com Nabucodonosor. Nabucodonosor. A de Saul está lá em 1 Samuel 15, se você quiser ver. E a de Nabucodonosor está em Daniel, capítulo 4. Deixa eu ver quais são os versículos. Deixa eu lembrar aqui quais são os versículos. Acho que é o versículo 30. 30. Tá? O que aconteceu lá com Saul? Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, ele fez um altar para si mesmo. O rei de Israel fez um altar para si mesmo. Lá em Daniel, capítulo 30, a gente não tem, eu não vou ler a passagem inteira, mas Nabucodonosor basicamente ele fala assim, não é essa Babilônia que eu criei com as minhas mãos, para a glória da minha majestade, para mim. E a gente conhece o texto logo depois que isso aconteceu, o que aconteceu com o Nabucodonosor. E aí o contraste que eu queria fazer, além de Davi, é com a pessoa de José. Tá? José, se você for olhar em Gênesis 45, 8 e 9, ele vai dizer, José vai dizer assim, Deus me fez segundo aqui no Egito. Então, a mesma atitude que a gente tem em José, a gente tem em Davi. E é muito interessante você parar para pensar no fato de que Davi exalta a palavra de Deus, Davi exalta a lei do Senhor. Então, ele lia sobre José, e José certamente era uma referência para Davi. Tá? E é muito interessante você ver esses dois reis ímpios, Saul e Nabucodonosor, em contraste com dois governantes que se reconheceram como exaltados pelo próprio Deus. Cara, é muito legal você parar para pensar nisso, né? Então, novamente, a gente precisa lembrar que Deus é quem chama e Deus é quem capacita. Não sou eu que sou capaz de dar uma aula, é Deus que me capacita. Não sou eu que sou capaz de dirigir uma empresa, é Deus que me capacita. Não sou eu que sou capaz, pelas minhas próprias forças, de ser um bom pai ou uma boa mãe. É Deus quem me capacita. Isso me lembra das palavras de Jesus, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Tá? A gente não pode deixar de lado isso aqui. Tá? João capítulo 15. Cara, minha letra tá muito ruim, velho. Desculpa, irmãos. 15, 5. Ok? Então, essa é a descrição aqui. Um homem de origem humilde, um homem que por si só não era capaz de fazer nada, mas que foi capacitado, habilitado e, consequentemente, exaltado pelo próprio Deus, o Deus de Jacó, o amado cantor de Israel. A única coisa que eu queria falar é com relação a ele ser o cantor de Israel, a título de curiosidade aí, a gente tem pelo menos 73 salmos no livro dos Salmos atribuídos a Davi. Tá? Então, quando eu falei que ele foi quando ele foi responsável pela liturgia do templo, isso não é um exagero, tá? E esse salmo que a gente está lendo aqui, ele não se encontra nem no livro dos Salmos, nem no paralelo que existe de crônicas contando as histórias dos reis de Israel, tá? Ele é exclusivo desse texto, ok? Esse é o versículo 1, são as anotações do versículo 1. Vamos caminhar para o segundo aí.
O texto vai dizer: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. Esse versículo não tem muita coisa para falar, mas tem... É interessante a gente pontuar algumas coisas. Davi vai falar aqui que ele é apenas vou pegar essa palavra aqui, uma espécie de instrumento, veículo. Instrumento, veículo. Ele nem mesmo se considera autor. Tá? É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Esse é um versículo, inclusive, que pode ser usado para você trabalhar a doutrina, embora não seja o mais forte de todos, a doutrina da inspiração divina, né, do texto bíblico. E aqui, eu estava lendo o comentário do Wiersbe, uma coisa interessante que ele chama a atenção, que não é um montante, eu vou colocar aqui, não é um montante que importa. Não é o montante. É o valor. Por que que eu falo isso? Por que que o Wiersbe falou isso? Né? Porque tem tudo a ver, o que Davi escreveu tem tudo a ver com o quê? O contexto que ele viveu. Contexto de vida dele. Os sofrimentos, as vitórias, as derrotas, as angústias, as aflições, os medos, tudo que ele escreveu, os 73 salmos e a história da vida dele, elas são lições de vida para você e para mim. E é isso que dá tanto valor àquilo que ele escreveu. Tá? Então, a gente está lembrando, a vida de Davi nos lembra que a palavra de Deus ela foi escrita por uma pessoa simples, ou por pessoas simples, capacitadas pelo próprio Deus. Então, Davi era um instrumento, ele não era a fonte. Davi está apontando nesse versículo para o fato de que Deus é o autor. Tá? No primeiro slide dessa minha apresentação, eu coloquei tudo é sobre Deus. Tá? Então, se você voltar ao outro slide que eu anotei, para quem que ele chama a atenção aqui? Para Deus. Ai, o que eu fiz aqui, rapaz? Joguei tudo fora. Ixi, agora complicou. Complicou. Ah, não, tá aqui. Tá? Tudo tem a ver com Deus, Deus, Deus. Aí o versículo 2 tem a ver com Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito dele me capacitou, a sua palavra esteve nos meus lábios, na minha língua, tá? Então Davi, ele é um instrumento, ele não é a fonte. Deus é a fonte daquilo que ele quis escrever através de Davi para que você e eu fôssemos encorajados por meio daquilo que a gente estuda na palavra do Senhor. Ok? Versículos 3 e 4. Essa é a parte mais densa aí desse estudo aí. Novamente, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel. Tá? A rocha é uma atribuição comum aí à pessoa de Deus. Você tem vários salmos aí, Salmo 28, Salmo 61. Deixa eu colocar aqui os salmos, né? Opa, Henrico. Salmo 28. Opa, o 8 aqui ficou feio. Salmo 61. Salmo 71. Salmo 94. E assim por diante, 95 também. Tá? Esses salmos aí chamam Deus de rocha. Rocha uma espécie de apelido, é uma forma como Deus era conhecido pelo seu caráter constante, imutável. Tá? O Deus de Israel falou, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor do Senhor é como a luz da manhã, ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Observe aqui que ele coloca 2 critérios
para o governo? Aquele que governa com justiça, então justiça é o primeiro deles, e aquele que governa com o temor de Deus. Tá? Isso é bastante interessante, porque Deus está colocando para ele, ou na verdade, o que ele está recebendo aqui de informação é uma clara evidência de que se você fizer aquilo que Deus quer da maneira correta, você vai fazer com que aquelas pessoas que estão abaixo do seu governo, vamos dizer assim, sintam como se estivessem num raiar do dia, num sol, numa manhã sem nuvens, aquele céu azul lindo, ou como na claridade depois da chuva, né? Não tem como a gente não fazer o contraste entre, novamente, Davi e Saul, tá? Davi, luz, Saul, trevas. Davi governou, vamos dizer assim, em paz, ele teve os conflitos na sua casa, mas eu não queria usar guerras, eu prefiro conflitos. Infligidos pelo próprio desejo de Saul de governar para ele mesmo e não para o Senhor. É um contraste muito grande entre Saul e entre Davi, tá? Mas esse contraste ele não deixa de se estender aqui entre aquilo que Jesus vai fazer no futuro e aquilo que o ímpio faz hoje, governando segundo o seu próprio coração, cedendo sempre ao pecado, tá? Por que eu falo entre Jesus e o ímpio? Porque mais para frente ele vai falar do que vai acontecer no governo de justiça de Deus e naquilo que acontece com aqueles que não temem a Deus, tá? E é interessante, eu acho que eu não lembro quem foi o comentarista que eu estudei. Quando você governa em paz, você gera nos seus súditos uma apreciação. Ao passo que aquele que governa de maneira ímpia, ele gera repulsa das pessoas, tá? E essa realidade de apreciação, você vai ver que Davi, ele experimentou isso muito bem, entre 2 Samuel de 1 até o capítulo 9. Fica muito claro essa descrição de Davi, recebendo do povo esse carinho, o amor, embora no começo tenha começado com desconfiança das pessoas, unificando o reino, fazendo Israel crescer territorialmente, ganhando de todos os seus inimigos aí. É só você olhar a expansão, né, de Israel nessa época. E não só isso, eu acho que esses dois elementos aí, quando eles falam, né, da luz da manhã, né, e a claridade depois da chuva. A gente ama a chuva, né, mas quando a chuva, especialmente a chuva forte, passa, o que traz, o que a gente fala, né? A gente fala, ufa, passou a chuva, né? Então, eu acho que esses dois elementos, eles trabalham o aspecto da esperança. Sendo assim, governar com justiça e com o temor de Deus, entre outras coisas, eles trazem para os súditos, para aqueles que estão abaixo de você numa cadeia de autoridade, vamos dizer assim, esperança. O que uma ditadura, o que algo diferente disso não traz, tá? E é interessante que esses dois elementos que ele fala, né, a luz da manhã e a claridade, a palavra luz é uma palavra constantemente atribuída a Jesus. A gente tem lá em Isaías 49, Isaías 49, e depois em Lucas 2, quando Jesus é apresentado no templo, que Jesus é apresentado como luz para os gentios. Tá? Então, luz é algo que representa Jesus. Né? E aí ele está falando, a pessoa que governa com justiça e com o temor de Deus é como a luz da manhã ao nascer do sol.
ok? Então são comparações, mas aí é o próprio Deus dizendo. Deus dizendo. Versículo 5. Davi novamente retoma a palavra aqui. Mas não é isso, pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Aqui o que está acontecendo, Davi, mais uma vez, ele está fazendo o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Davi, o que ele está fazendo? Ele está expressando confiança em Deus. No que está baseada essa confiança? Deixa eu colocar a setinha para trás, porque ela está baseada nas ações passadas de Deus. Ações de Deus. O que Davi está dizendo? Se Deus agiu de uma maneira correta no passado, assim ele vai fazer no futuro. E ao que ele estaria se referindo aqui? A gente viu isso aqui quando a gente estudou a aliança davídica, não sei, eu não dei essa aula, né? Mas está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16. Então Davi sabia que Deus cumpriria a aliança, por quê? Porque ele foi, até então ele foi fiel aos termos da aliança passada, aos termos das alianças passadas, vamos dizer assim. Alianças passadas. Ok? Aos termos. Então, se Deus foi fiel aos termos das alianças passadas, Davi vai dizer, daqui para frente, ele continuará sendo fiel. Continuará sendo fiel. Ou seja, essa aliança está firmada e essa aliança está garantida. Mais ou menos? Não. Em todos os aspectos. Mas espera aí, Henrico. Israel, ela foi infiel antes de Davi e ela vai ser infiel depois de Davi. Isso que é maravilhoso, Davi sabia disso. Davi sabia disso. Então, Davi, entre outras coisas, está atestando que o cumprimento das promessas, ela independe da fidelidade. Eu falo especificamente aqui da linhagem de Jesus, ok? Porque a gente tem alianças que são condicionais também, tá? Então você tem exemplos de desobediência e punição, mas o fato é que lá na frente eles vão ser infiéis, mas Deus permanecerá e guardará sempre o que a gente chama de remanescente fiel, alguém temente a Deus, tá? Por meio de quem a aliança vai ser cumprida, ok? Então, entre outras coisas, Davi está atestando para o caráter de Deus. Muito lindo, muito lindo. E a convicção dele vai dizer o quê? Certamente, certamente, eu não tenho dúvidas de que Deus fará florescer completa segurança em tudo quanto deseja. Ok? Davi está olhando para trás, vendo as ações passadas de Deus, vendo que Deus foi fiel a todos os termos das alianças passadas. E com base nisso ele pode olhar para o futuro e dizer, Deus vai continuar sendo fiel. Aquilo que passou é um testemunho do caráter de Deus, então eu posso olhar para frente e crer que ele vai continuar da mesma maneira no futuro. Tá? E os perversos? O que vai acontecer com eles? Tá? Você pode pensar, talvez até em Gênesis. Nossa, ficou muito ruim esse Gênesis aqui, desculpa, gente. Vamos lá, tentar de novo. Gênesis.
ficou ruim igual. Em Gênesis 12, a promessa feita a Abraão, né? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem, né? A gente já vê a punição ao ímpio ao longo da história. E o que Davi está dizendo aqui? Se ele foi punido já, ele vai continuar sendo punido. Os perversos serão punidos. E aqui o que Davi está fazendo? Ele está apontando para um reino futuro, tá? Lembrando aí que ele já falou no versículo 5 a respeito da aliança eterna que Deus fez com ele, né? Segundo Samuel, capítulo 7, a gente viu isso aí, tá? Ele está falando de um reino futuro, quando quem? Quando o Messias reinará, e aí você começa a ligar os pontos, tá? Com os termos desse... Cara, o meu G e o meu N estão terríveis, cara. Poxa, Henrique, capricha aí, cara. Vamos tentar de novo aí. G, N, melhorou. Em Gênesis 49, 10, quando Jacó está proferindo a bênção para os seus filhos, ele vai dizer que o Messias reinará com cetro de ferro. Tá? Isso significa o quê? Dureza. Dureza com os inimigos. Aqui. Os perversos. Tá? Então, Davi tem aspectos passados nesse texto, quando ele fala as últimas coisas, a declaração de Davi, né? Que o Espírito de Deus falou sobre o meu intermédio. Só que agora ele volta os seus olhos para o futuro e ele fala: os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. De novo, quem vai fazer isso? O Messias. Tá? Então, perceba. Primeira parte, ele fala da origem humilde dele. Quem o exaltou foi o Senhor. Tudo diz respeito a Deus. Depois, em segundo lugar, no versículo 2, ele vai voltar, deixa eu voltar aqui para a gente... Versículo 2, ele fala que Deus o inspirou a ser um instrumento. É tudo sobre Deus, tudo a respeito de Deus. Terceiro lugar, ele vai falar, vai fazer a comparação e ele vai mais uma vez exaltar a qualidade da pessoa que teme a Deus. Ok? Governar com justiça e com temor a Deus é só alguém que realmente ama o Senhor e faz. Então a gente tem contraste de Davi e Saul, mas ele está novamente exaltando quem? A pessoa de Deus. Versículo 5, mais uma vez, ele olha para trás, para as ações passadas, e ele vê o caráter de Deus, então ele pode olhar para o futuro na certeza de que Deus vai ser glorificado. Mais uma vez, o foco é Deus. E ele termina no futuro falando especificamente do reino do Messias e como ele vai tratar os inimigos. Novamente, tudo diz respeito a Deus. Do primeira palavra desse salmo, a última palavra desse salmo, a lição é: tudo é sobre Deus. Davi não puxa em nenhum momento, qualquer sardinha para o seu lado, tentando se engrandecer, tentando fazer alguma coisa diferente do que ele deve. Por quê? Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, e nós estudamos que uma das características do homem segundo o coração de Deus é que ele depende do Senhor. E Davi vivia dessa maneira. Parafraseando, usando as palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Davi entendia isso e ele viveu isso ao longo da sua vida. Ok? Esse é o estudo que a gente tem. Eu espero que tenha sido abençoador para a sua vida. Uma boa aula e que Deus te use poderosamente.